Meu nome é Alan Zimmermann, eu sou médico, especialista em neurocirurgia e especialista em UTI, terapia intensiva. Sou pós-graduado em medicina aeroespacial, sou médico credenciado pela ANAC. Eu tenho mestrado em responsabilidade social e doutorado em ciências pela Unifesp. E nós vamos falar um pouquinho sobre o primeiro passo para você ser piloto, que fundamentalmente é ter saúde para isso. Se você pretende ser piloto, além de procurar a escola que você pretende voar, ou melhor, a escola que você pretende aprender a parte teórica e a parte prática, primeiramente você deve providenciar o seu exame físico para obter o seu CMA, que é o Certificado Médico Aeronáutico. Esse certificado te dá direito ao exercício da prerrogativa de ser piloto na categoria que você escolher. Então nós temos a segunda classe, que é para pilotos privados, e nós temos a primeira classe para pilotos profissionais, são os pilotos comerciais e os pilotos de linha aérea. Existe também a quarta classe, que são para os pilotos de ultraleve e planador. O exame, você fará um exame que fundamentalmente é o mesmo, exceto para a quarta classe. O que muda serão os requisitos. Para ser um piloto privado, você terá que ter uma determinada capacidade auditiva, que para ser piloto comercial ela terá que ser melhor, superior. Mesma coisa vale para a visão e vale para tudo. Ou seja, o exame é praticamente o mesmo, mas os requisitos para você ser um piloto profissional são superiores aos requisitos para ser um piloto privado. A maioria dos pilotos, eles começam pelo PP, porque o exame médico é mais simples. Não é que o exame é mais simples, os requisitos são menores, e eles começam pelo PP. Depois de cursado o PP, checado, ele passa a fazer o curso para piloto comercial, para aqueles que pretendem seguir carreira. Então nós temos dois tipos. O piloto que não vai seguir carreira, vai pilotar por hobby, para tocar o próprio negócio, e a legislação permite que se você não transporta pessoas, você pode ser piloto privado. E se você tiver um Boeing seu, você pode voar? Pode, com piloto privado. Fundamentalmente, a segunda classe diz o seguinte: você não pode exercer atividade remunerada, mas você pode ter o seu Boeing, por exemplo, e voar com ele. Agora, se você pretende seguir carreira ou ter atividade remunerada, que pode ser desde puxar uma faixa no litoral até pilotar um jato intercontinental, você vai ter que cursar o piloto comercial. O piloto privado é um curso de segunda classe, chamado exame de segunda classe, que é o mesmo que o comissário faz. E o piloto comercial, o PLA, é de primeira classe. Bom, o que é importante? A ANAC, ela permite hoje que o piloto que tem interesse já faça o exame médico de primeira classe. Antigamente havia um problema seríssimo. O candidato fazia um exame médico de segunda classe, era aprovado, iniciava o seu curso, voava 40 horas, checava o piloto privado, e quando ele ia fazer o exame comercial, ele era reprovado na primeira classe, porque ele não atendia os requisitos para ser piloto profissional. Então hoje a ANAC permite, se você quer ser piloto profissional, que já no seu primeiro exame você faça logo a primeira classe, para saber se você vai ter condição física e mental de seguir na carreira como piloto profissional. E não investir um monte de dinheiro e depois descobrir que você não poderia ser piloto. Qual é a desvantagem disso? A desvantagem disso é que essa carteira te dá 1 ano de validade. Então você tem que cursar o seu PP inteirinho 1 ano e checar e continuar, senão você tem que refazer esse exame. Se você quiser começar pela segunda classe, você tem 5 anos de validade, quem tem menos de 40 anos, né? A maioria tem menos de 40 anos, dos jovens pilotos. Começa pela segunda classe, você tem 5 anos para checar o seu PP e depois partir para o seu piloto comercial. Na hora, você deve ponderar qual
diferença, qual a vantagem de iniciar por uma categoria ou pela outra. O exame de primeira classe e de segunda classe, ele é idêntico na sua operação. Ou seja, o candidato vai ser consultado pelo oftalmologista, otorrinologista, pelo psiquiatra, pelo dentista, pelo clínico, pelo cardiologista. Ele vai fazer teste ergométrico igual, ele vai fazer laboratório igual, ele vai fazer tudo igual. O que muda é o requisito. Então, por exemplo, a primeira classe, ele tem que ter uma visão 20/20 com óculos. A segunda classe ele pode ter uma visão inferior, 20/30. Então ele não precisa ter aquela visão perfeita com óculos. Audição. A primeira classe ele tem que ouvir 35 decibéis, uma determinada frequência que a gente atende na legislação, que é 3.000. E o de segunda classe não precisa, ele pode ouvir bem menos do que isso. E assim vai. Então o exame é idêntico, mas o requisito é diferente. Se fosse na escola, seria assim: a primeira classe tem que passar com 10, a segunda classe pode passar com 7, até uns 6,5. A idade não é limitante. Nós temos um piloto aqui revalidando. Atualmente, o piloto mais idoso que revalida com a gente tem 86 anos. Mas nós revalidamos um piloto até 88 anos, foi a última revalidação dele. Nós temos vários pilotos com 80 anos, 78 anos, revalidando normalmente os seus CMA e continuam voando.